Quero falar com os irmãos hoje no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante. Um texto que trata de um assunto bastante atual, sobre a questão humana, em que o homem ele vive nos dias de hoje em um estágio completo de perda da sua verdadeira identidade e de seu papel moral no mundo. A grande maioria das pessoas, irmãos, estão em uma confusa incompreensão sobre a realidade do mal. Existe hoje, nós observamos nos dias atuais, uma celebração de futilidades e negação inconsequente de seus próprios erros, desvirtuando e se alienando de valores e sentimentos nobres. A gente observa nitidamente que há uma deturbação de princípios éticos. O certo, ele vem passando como errado, e o errado, ele tem sido aceito pela maioria das pessoas como certo. Numa sociedade hipócrita e monopolizada pelo consumo. Esqueceram, irmãos, que a democracia e a liberdade dos povos modernos que vivem hoje foi organizada com base em fundamentos do cristianismo. Se não fosse por isso, irmãos, nós, em nossa sociedade, estaríamos perdidos, sem alcançar o desenvolvimento cultural e científico que nós temos hoje. Eu quero dizer para os irmãos que o conceito de pecado, ele se tornou algo muito relativo e perdeu o sentido de sua gravidade universal. Perdemos a sensibilidade e a responsabilidade das consequências de nossas más escolhas. Nós criamos uma ilusão supra-otimista de que tudo vai dar certo, pois somos seres especiais e achamos, muitas das vezes, estranho e não entendemos quando o mundo ele desaba sobre nossas cabeças e somos alcançados repentinamente pelo mal. Essa é a consequência, muitas das vezes, que acontece com as pessoas que acham que vão estar sempre numa situação boa e que vão gozar sempre de boa saúde e que vão se perpetuar nesta vida de uma maneira em que nada de mal poderá lhes acontecer. Isso é uma mentira, é uma ilusão criada por Satanás na mente das pessoas e que tem envolvido este mundo. Eu quero dizer para os irmãos que as religiões, elas apenas cumprem o seu papel cultural no mundo todo. E apenas servem para anestesiar os sentidos do povo e paralisar a reação contra as injustiças, as misérias impostas pelas classes dominantes. Só um povo cristão, irmãos, convertido pelos ensinamentos de Jesus, pode impactar essa sociedade mergulhada na degradação e também transformar seu destino através do poder do Espírito Santo. Mas tem que ser um povo cristão que confronte o pecado na raiz e não enxergando apenas o pecado como um problema ou um conceito sociológico, como a maioria das pessoas veem o pecado. No entanto, irmãos, nós temos visto nitidamente
que a fé e a prática dos cristãos, elas perderam seu real sentido e parece que não deve ultrapassar o limite aceitável e convencionado por esta sociedade. Tudo isso, irmãos, para a manutenção de um status quo de riquezas e controle de uma minoria elitizada que não está nem um pouco interessada, irmãos, no conhecimento de Deus e no seu projeto moral. Queria que os irmãos entendessem isto e tivessem uma visão clara sobre o que acontece nos nossos dias. Há uma total abstração, irmãos, e desconhecimento da vida em um céu que eles julgam intangível e também esvaziado de atrativos. Nós perdemos a vontade de irmos para o céu em troca de uma existência efêmera, adequada a essa sistemática do consumismo que nos foi imposto. Nós vemos como o apóstolo Paulo ele retrata em Romanos, no capítulo 1, que há uma exaltação da tolice, da idiotice, dos escândalos, chocarrices, escárnios, banalidades se impondo em nossa cultura, promovendo o distanciamento dos nossos jovens da boa literatura. Os jovens hoje, eles não querem mais saber de arte, de poesia e a questão da lógica bíblica da criação. Eles trocaram tudo isso, abandonaram todas essas coisas em detrimento de uma bobagem científica que aponta para o ser humano como descendente de um macaco. Isso é uma coisa impressionante, irmãos. E se nós fôssemos raciocinar, nós daríamos valor à noção ou à visão do criacionismo e da forma como Deus ele projetou todo esse universo. O afastamento que eles chamam de cultura judaico-cristã vem promovendo a desconstrução, irmãos, da consciência, respeito e afeição natural em todas as relações humanas. Se seguem ideologias e baboseiras inúteis, criadas e popularizadas pelas próprias elites para desviar do foco, ou seja, o objetivo principal, que seria o conhecimento do homem com seu Deus e do bem-estar do ser humano. Felizmente, o cristão moderno, ele tem uma cega dedicação a um evangelicalismo, sem se aprofundar no seu verdadeiro fundamento, ensinado por Jesus Cristo. Quero dizer para vocês, irmãos, que Deus não nos chamou para sermos melhores do que ninguém. Pelo contrário, Deus, ele nos chamou para servirmos ao nosso próximo, para sofrermos, muitas das vezes sermos injustiçados, ter pouco crédito, neste mundo inclusive, e talvez entre a nossa própria família. O apóstolo Paulo, ele alertou que seríamos a escória do mundo. Isso significa tudo que é vil, que não merece atenção ou tenha alguma importância, era isso que o apóstolo Paulo estava se referindo, quando ele nos classificou como a escória do mundo. Está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Leia lá, irmãos. Não fica só ouvindo os textos mencionados ou citados e sem consultá-los. Vai consultar, faz a sua análise, leia o contexto daquilo que está sendo dito, para que você não fique comendo pela mão de outras pessoas. Isso não vai ser bom para a sua saúde espiritual.
fato, irmãos, é que precisamos entender que essa foi a forma que o Senhor traçou para legitimar a verdade. E que a verdade, ela não viesse a se tornar um atrativo banalizado para aqueles que quisessem se aproximar de Deus. Vocês conseguem entender isso? Conseguem perceber isso? A verdade revelada em Cristo, ela veio para alcançar a todos os seres humanos. E dessa forma, ela não é para todo mundo, porque nem todos conseguem ter o alcance necessário para entender o que está implícito na verdade absoluta de Deus, por causa da sua natureza objetiva. Ela não dá margem, irmãos, para dualidades, para ambiguidades e especulações. O exemplo clássico disso é como se Jesus tivesse nascido em um berço de ouro. Jesus podia ter vindo como um homem rico, né? Certamente ele seria muito mais ouvido, muito mais atendido e compreendido no seu tempo. Mas a verdade, ela trouxe uma condição de dificuldade para o próprio Deus em se fazer homem, habitar entre nós, como diz o livro de João, no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Por isso que a verdade, irmãos, ela não dá margem. Vocês, ao lerem a Bíblia, observa muitas histórias e vocês ficam confusos. Por que João Batista ele teve que morrer decapitado? Um homem cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, na sua vida, que falava a verdade e proclamava o caminho para a salvação e para a vinda do Messias, teve que morrer decapitado. Hoje as pessoas só querem os favores, as bênçãos, as vitórias, e esquecem de um caminho que muitas das vezes tem que ser necessariamente percorrido para dar exemplo da verdade absoluta de Deus para as outras pessoas. Abraão, no livro de Gênesis, e sua esposa Sara, eles tiveram que esperar, ficarem velhos para gerar Isaque, que seria o filho da promessa. Parece que, irmãos, Deus, ele escolhe sempre o caminho mais difícil. E isso, como eu já expliquei aqui, tem uma razão. A busca pela verdade nos leva a um caminho de dor, a um caminho de sangue, de cruz, rejeição, sofrimento. É claro que existem, e vocês vão encontrar com muita facilidade, atalhos que criaram para atrair e enganar pessoas incautas. Caminho de conquistas, caminho de bênçãos, caminho de vitórias, bênçãos infinitas para aqueles que desejam acreditar na mentira. Mas o caminho do Senhor, que a Bíblia em Mateus, capítulo 7, se não me engano, versículo 14, em diante, 13 e 14, o caminho do Senhor é chamado de caminho estreito. Jesus ele fala e ele diz com tristeza que muitas pessoas não conseguem enxergá-lo ou encontrá-lo, porque atentam-se mais para os atalhos, para os caminhos largos, onde tem facilidades. O fato é que apresentar para as pessoas um caminho estreito, cheio de pedras, espinhos, como Jesus apresentou, dificuldades, perdas, para se alcançar um objetivo maior, mais consistente. Não estou dizendo que a vida cristã não tem bênçãos e não tem vitórias, mas elas precisam ser qualificadas, ser consistentes,
na nossa vivência e experiência com Deus. Então, sendo irônico, eu quero dizer para vocês que falar de um caminho estreito nos dias de hoje é um marketing muito ruim para a mentalidade desse mundo. Eu consigo até entender, irmãos, porque é melhor enfeitar o pavão e iludir as pessoas nessas igrejas aí. O que eu não consigo compreender é como pessoas que têm o chamado de Deus, pessoas sérias, conseguem permanecer tanto tempo envolvida ou envolvido neste engano, ainda que eu sei que sejam incomodadas o tempo todo pelo Espírito Santo da verdade sobre todas essas questões errôneas que os homens eles praticam nessas igrejas. Quero dizer para vocês que falta o mínimo do conhecimento de Deus para alcançarmos o equilíbrio nesses dias atuais. Os crentes, eles vivem parcelas de uma realidade cristã que nunca se completa. E essa realidade, ela se desvanece na atmosfera inconsistente de uma liturgia religiosa, água com açúcar. Uma liturgia que aliena as pessoas, sempre acionado por gatilhos emocionais. Quando não se entregam a um festival de inconsistências, meninices, exageros e dizendo que estão sendo usados pelo Espírito de Deus. Essas coisas todas, irmãos, elas são adequadas a uma religiosidade hipócrita e mística que rejeita a direção e sabedoria do Espírito de Deus. Eu quero dizer para vocês que a resposta para isso tudo é a apostasia, que está impregnada na mente dos crentes, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Dá uma olhadinha lá. E isso não vai mudar até que se manifeste o anticristo. Quero dizer para vocês que, independente de todas essas coisas, Deus sempre ele conserva um remanescente fiel. Sempre ele preserva, em todos os tempos, em todas as épocas, homens e mulheres fiéis à verdade, para fazer aquilo que é certo. Isso acontece de forma automática. Você sabe, eu estou falando com você, qual tem sido o seu papel nesse processo de redenção de Cristo. Com certeza, você sabe qual é o seu papel, o que você tem feito, o que está dentro do seu coração, da sua mente, como você tem racionalizado a palavra de Deus e tem vivido através dela em busca da verdade e de um caminho estreito. Com certeza, você não está totalmente enganado. Enquanto muitos estão com suas mentes cauterizadas, já perderam a total noção do que é errado e vivem, até como crentes, para celebrar a exaltação de um ego humano decaído. Eu falei no último vídeo sobre a atração do ego, a colagem do ego do homem, que o homem não quer sair. Isso acontece com cada um de nós. As pessoas, muitas das vezes, querem tornar fácil uma coisa que é difícil e que depende da ação de Deus, do Espírito de Deus, na transformação e na regeneração da vida do homem. As pessoas, nos dias de hoje, irmãos, estão ávidas para se entregar a desejos insaciáveis, transvestidos, muitas das vezes, de uma religiosidade que não suporta a verdade. No curso de um mundo que se vive uma irresistível atração por aquilo que é perverso, por aquilo que é degradante, sobre o que é maléfico, as pessoas se debruçam sobre isso.
sobre o que é degenerado, lascivo e reprovável. Isso é um tipo de fetiche do pecado. Quero deixar esta palavra para você neste dia e que você medite nesta palavra. Raciocine os dias em que nós estamos vivendo, o caminho que nós estamos tomando, principalmente em nosso país. E reflita sobre a questão da sua vivência moral com Deus, se você está caminhando correto, se você está fugindo dessas coisas para servir a Deus em espírito e em verdade. Que Deus vos abençoe.